O craque Neto, ele postou no Instagram dele dizendo que o John Arias, do Fluminense, ele tem um acerto verbal com o Cruzeiro para a próxima temporada. Obviamente, nenhum clube no Brasil não vai se interessar por um jogador como é o John Arias, do Fluminense, porque é um jogador que vem vivendo seu auge, né, no Fluminense, seleção colombiana, muito importante para o Fluminense, inclusive está sendo importante nessa briga hoje do Fluminense para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que tem alguns pontos aí que são interessantes. Primeiro, o Fernando Diniz é um fã incondicional do futebol de John Arias. Isso é óbvio também, que não tem como ninguém falar que não é. Agora, o Fluminense, ele adota a seguinte postura, e isso já expressado em algumas entrevistas pelo próprio presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, de que o John Arias tem contrato até a metade de 2026 e que, no início do ano, ele sendo negociado, a negociação é com o exterior. Ele cravou, inclusive, aí em algumas vezes sobre essa questão, dizendo que ele não atua no futebol brasileiro na próxima temporada, né, em 2025. Tenho até aqui na época o que foi uma entrevista recente, inclusive, quando já tinha surgido, né, essa história de John Arias e etc. Ele disse o seguinte, abre aspas, na janela de dezembro, atendendo às condições que o Fluminense tem combinado com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa. Não tem nada a ver com o Cruzeiro. Essas condições, por exemplo, passam para que não seja para nenhum clube do Brasil, para deixar muito claro, fecha aspas, o que disse o presidente do Fluminense à época, o Mário Bittencourt. Então, vamos aguardar, né, o que pode acontecer nessa história, mas se o Cruzeiro partisse mesmo para uma negociação, teria algumas barreiras para serem superadas, e barreiras importantes, incluindo essa do presidente de ter um combinado com o atleta para uma negociação apenas para o futebol do exterior e não para o futebol brasileiro. Claro que com o dinamismo que existe no futebol, as coisas podem mudar, mas hoje essa é a situação que se mantém por parte do Fluminense, buscando uma informação aqui e outra ali, é aguardar. Obviamente, é um atleta que vai despertar aí olhos para tudo quanto é lado, e a questão do Fluminense também, a briga ali na parte de baixo da tabela, isso vai ter um desfecho ao final do campeonato, se o Fluminense vai continuar na elite do futebol brasileiro. Então, vamos aguardar. O Cruzeiro fecha na manhã desta terça-feira a preparação para o duelo diante da equipe do Flamengo. O jogo quarta, 9 horas da noite, no Independência, e teremos um ótimo público, hein? O Cruzeiro informou a parcial de mais de 15 mil ingressos vendidos, e aí o Cruzeiro agora tem a chance de voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. 2 jogos em casa, Flamengo quarta-feira no Independência, Criciúma sábado no Mineirão, e a venda de ingressos para sábado também já começou. Bora lá colocar um grande público no Mineirão, sábado, 7 horas da noite, um horário até legal no sabadão, porque depois tem a data FIFA e o Cruzeiro só vai voltar a jogar contra o Corinthians. Esse jogo, uma informação que a gente trouxe é que ele deve ser numa quarta-feira, dia 20 de novembro, dia 23 tem a final da Copa Sul-Americana, 11 horas da manhã. Por quê? Feriado, dia da consciência negra, e esse jogo poderia ser então na Arena Corinthians, uma quarta-feira. E de lá, o Cruzeiro seguiria para Assunção e chegaria em Assunção na quarta-feira mesmo para o jogo diante da equipe do Racing. Aí treinaria em Assunção quinta e sexta, como pede a Conmebol, e ficaria tudo certo. Obviamente, esse jogo aí sendo mesmo no dia 20 de novembro, essa partida o Cruzeiro entraria com um time completamente reserva, penso eu.
claro, por causa da final que estará próxima no dia 23 de novembro, mas até lá ainda tem tempo. O foco é tentar vencer esses 2 jogos em casa para aumentar a confiança e para o Cruzeiro melhorar a sua condição na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda, pessoal que está indo para Assunção, o Cruzeiro aguardando para definir a venda de ingressos para o jogo, lá contra o Racing. São 12 mil ingressos que o Cruzeiro vai vender. Como que isso será feito? Então, paciência aí, mas na hora que o Cruzeiro tiver todas as informações, com certeza o clube vai definir a questão desta venda de ingressos lá para Assunção. O Fernando Diniz vai definir o time no treinamento desta terça-feira pela manhã e vamos ver o que ele vai colocar em campo. Claro que se puder, se não tiver nenhum problema de ordem médica, ele pode repetir a formação que venceu o Lanús, a primeira vitória do Fernando Diniz no comando do Cruzeiro, vitória que colocou o Cruzeiro na finalíssima da Copa Sul-Americana, mas a definição será mesmo nesta última atividade, nesta terça, na Toca da Raposa 2. Cruzeiro não divulga mais a lista dos relacionados, e aí aguardar toda essa questão de último treinamento e aquele mistério que sempre acontece agora nos jogos do Cruzeiro, principalmente em Belo Horizonte. Mas é fato aí que o Cruzeiro quer retomar esse caminho de vitórias também na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar sobre John Arias, não sei se pela última vez, sobre John Arias, galera. É importante a gente falar sobre isso para não criar ilusão aí em todo mundo sobre essa história, respeitando obviamente todas as apurações, mas o que a gente tem não é aqui a questão de falar o Cruzeiro nunca se interessou pelo Arias, Fernando Diniz nunca gostou do jogador, não, é o contrário disso, né? Só que não basta você ter interesse se o outro lado ele pensa diferente. Não o outro lado, no caso do John Arias, que está focado neste momento também em ajudar o Fluminense a sair desta briga contra o rebaixamento. Mas é que o Cruzeiro ele vai se movimentar mais forte depois de definir a sua vida, a programação e etc. O que vai disputar no ano que vem, se Deus quiser, a Copa Libertadores. Mas o caso do John Arias é o seguinte: o Fluminense não pretende, não quer e vai bater o pé até o último momento para o John Arias seguir para o futebol europeu. Onde ele vai jogar, aí é outra história. O Fluminense não pretende negociar o atleta com nenhum clube do futebol brasileiro. Vale para o Cruzeiro e para qualquer outro. Ele tem contrato até meados de 2026. Se não for vendido para o exterior, aí se abre uma outra oportunidade, porque também o Fluminense não vai rasgar dinheiro, né? Mas hoje a história ou a informação o John Arias tem a prioridade de jogar no futebol europeu. Já teve no meio do ano uma baita proposta do Galatasaray que o Fluminense recusou. E da parte do Fluminense, a ideia é não negociar o atleta no futebol brasileiro e vai fazer o possível, o impossível e o impossível para que ele siga aí para o futebol europeu e cumpra aquilo que foi combinado entre as partes há algum tempo. Então, o Cruzeiro, se tivesse uma oportunidade, iria sim para uma negociação mais firme. Mas, hoje, o caminho é esse. John Arias, staff, Fluminense, trabalham para que o atleta deixe o tricolor ao final da temporada rumo ao exterior. Se com o passar do tempo as coisas forem mudando. Torcida Celeste, o craque Neto cravou ontem no programa Os Donos da Bola que assim, todo mundo vai negar, né? Mas o John Arias irá jogar no Cruzeiro. Se o Neto falou, porque o Neto tem uma fonte, né, muito forte, né, e sabe de tudo que está acontecendo, né, envolvendo John Arias, Cruzeiro, mercado da bola. A gente sabe que diretor agora vai negar, empresário vai negar, até porque o martelo não está batido, né, o contrato não está assinado. Então por isso que vão negar, né, até para outros clubes também não entrar em leilão, né, como Flamengo, como Palmeiras, São Paulo. Então assim, mas é um baita jogador, é um pedido exclusivo do técnico Fernando Diniz
Estão falando que o Galatasaray também, né, está de olho no atleta. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Galatasaray, se o John Arias quisesse realmente jogar no futebol turco, teria ido na primeira investida que o time turco fez. O time turco propôs uma baita oferta, uma quantia muito boa, muito significativa. E o jogador, né, continuou no Fluminense e agora não será diferente. Ah, o jogador o atleta tem um sonho de jogar na Europa. Tem, claro que tem, mas se o Cruzeiro chegar com um salário astronômico, é claro que ele vai ficar aqui, até porque ele vai jogar em qual time na Europa? Um time que pode proporcionar muito mais coisa do que o Cruzeiro. Tudo isso tem que ser levado a conta. Ah, quero jogar na Europa, mas vai jogar em qual time na Europa? Um gigante europeu? Um time meia boca? Se for para jogar num time meia boca só por estar jogando na Europa, é mais fácil continuar aqui no Brasil. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.